Poxa, produção, com essa apresentação aí eu subo no palco, o pessoal achando que eu sou um fofoqueiro, e aí isso não tá certo. Jurados, plateia, eu não gosto de fofoca, eu detesto. Mas eu sei que tem algumas pessoas aqui que gostam, né? Então, por isso, de fato, eu trouxe uma fofoca cabeluda para contar para vocês. Mas só se vocês quiserem, assim. Quero, posso, conto ou não conto? Conto. Então, fique registrado, produção, que eu vou contar não porque eu sou fofoqueiro, mas porque vocês pediram, certo? E essa fofoca, ela acontece lá no Nordeste brasileiro, no Ceará, Fortaleza, como ele falou. É sobre um policial que tem 33 anos, casado há mais de 10 anos com a mulher da vida dele. Pai de 2 filhos, com a família perfeita, tudo lindo, tudo certinho, até que eles decidem se apaixonar por um homem. Diga aí se não é uma fofoca boa. Quando isso aconteceu, isso circulou nos grupos de WhatsApp dessa polícia que ele faz parte, do Brasil todinho. Tá vendo, macho? Soube da história daquele polícia que largou a mulher e virou viado? Era desse jeito. Mas esse tipo de fofoca, ela ignora que enquanto ela circula nos grupinhos de WhatsApp, tem uma vida se destruindo atrás dessa história, sabe? E o fofoqueiro, ele não quer nem saber disso. O que importa é a resenha com os amigos. Mas isso é o fofoqueiro, a gente mesmo nem gosta de fofoca, a gente está aqui só comentando, né? Então, sem julgamento, quem sou eu para julgar? E sem julgamento eu vou continuar essa história. Mas antes de contar, eu preciso dizer que esse policial era eu. Nem sei se conta como fofoca mais, já que é autobiográfico, né? Mas eu espero que conte. Eu sempre soube que o meu desejo também direcionava para homens. Mas eu tinha sido ensinado que isso era uma escolha, que era um erro. E quem, em sã consciência, escolhe ser gay e sofrer as consequências dessa situação, numa sociedade tão preconceituosa como a nossa? Quem escolhe em sã consciência ser o assunto dos grupinhos de WhatsApp da sua corporação inteira? Eu mesmo não. Mas quando o amor apareceu, quando eu me vi apaixonado por aquele homem, querendo viver uma vida ao lado dele, largar tudo o que eu tinha, aí eu entendi que não era escolha, não era desejo, era amor. E eu passei 1 ano tentando entender aquilo, querendo largar tudo o que tinha, enganando a mulher que eu amava, enganando os meus amigos, a minha família, enganando todo mundo, e eu juro que eu não me orgulho nada disso. Nessa época eu me quebrei por inteiro. Inclusive foi nessa época que eu decidi morrer pela primeira vez. Decidir morrer era uma das 3 opções que aquela autodescoberta naquela altura da vida me dava. A mais fácil, inclusive, porque vocês lembram que eu sou policial, então a arma estava aqui, era só um gatilho, e toda aquela dor, toda aquela fofoca, toda aquela destruição acabava. A segunda opção era pegar toda aquela minha verdade e entrar dentro de um armário, o que significava passar o resto da vida, agora sim, conscientemente, enganando as pessoas que eu amava, as pessoas ao meu redor, e enganando principalmente a mim mesmo. E essa, inclusive, é a opção preferida da minha geração. Tem vários aí vivendo dentro dos seus armários. E aí tu pega e guarda a tua curiosidade por aí, porque a fofoca é sobre mim. Deixa o povo no armário deles, ninguém quebra armário de ninguém, viu? Não estamos aqui para julgar. Lembrem disso. É sempre uma caixinha, é uma história, essa história é minha, eu sei dela, mas quando eu mexo nela, às vezes o sentimento afloram. E a terceira das opções, a terceira opção era decidir viver. Mas viver uma vida que eu não sabia se eu saberia viver, porque era completamente diferente do que eu tinha vivido até ali. Mas eu sabia de uma coisa, se eu decidisse viver, eu queria viver com verdade. Mas o que era verdade na minha vida? Uma autodescoberta dessa, aos 33 anos de idade, ela coloca em xeque quase todas as verdades que você tem. Eu falo descoberta usando aspas sempre, porque é claro que eu já tinha tido acesso à minha sexualidade antes. Eu já levei tapa na mão porque ela estava desmunhecada, eu já ouvi homem não faz isso não é coisa de homem, e tudo isso fez eu esconder tão bem essa parte dentro de mim, que eu me perguntava o que mais que eu escondi. Aos 33 anos, eu decidi morrer. Mas antes, eu decidi responder uma pergunta. Quem eu sou de verdade? E aqui, para ilustrar essa jornada de autoconhecimento, eu uso a metáfora dos casacos.
Imagina uma pessoa adulta usando vários casacos, muitos mesmo, assim, de todas as texturas, tecidos, tamanhos diferentes, de uma maneira tão desconfortável que nem mexer o braço consegue. Era assim que eu me sentia. E eu olhava para aqueles casacos e eu não sabia quais deles eu tinha vestido conscientemente ou quais tinham sido colocados em mim. Aquele tapa na mão desmunhecada, um casaco. Deus não gosta disso, outro casaco. Homem tem que ser assim, mais um casaco. Isso tudo são casacos que a gente vai levando para o resto da vida. A vida, a escola, a família, a religião, tudo vão colocando casacos na gente, vão fazendo a gente vestir casacos que a gente não escolheu necessariamente. Por exemplo, uma historinha aqui, uma fofoca para aliviar o clima. Uma fofoca da adolescência. Eu tinha perto de 12 anos, eu estava descendo da aula do teatro na escola, e aí eu ouvi os garotos da escola comentarem assim, tem uma colega de escola aqui, eu ouvi os garotos comentarem assim, lá vem os viadinhos do teatro. E eles cochicharam entre eles, não foi nenhum bullying, nenhuma cena homofóbica, não. Mas eu ouvi aquilo e falei, se quem veste o casaco do teatro é viado, eu não posso vestir. Porque eu já estava muito certo, muito orgulhoso, com 12 anos, daquele casaco da heteronormatividade que me ensinaram que era o certo para eu vestir. Então só tinha uma solução, largar o teatro. Larguei. Aí corta para mim hoje, viado e um ator frustrado. Eu podia estar fazendo novela, né? Mas eu quero que vocês entendam que essa metáfora do casaco, ela não é sobre sexualidade, essa palestra não é sobre sexualidade. A metáfora os casacos, eles existem nas várias áreas da nossa vida. As desculpas são muitas, você tem que usar esse para ser bem sucedido. Esse casaco é o casaco das carreiras que dão certo, que dão dinheiro. Esse casaco você precisa usar para servir nesse grupo ou nesse grupo. Vocês mulheres, por exemplo, quantos casacos a vida apresenta para vocês? Não pode isso, tem que usar assim, não pode falar alto, não pode tal. Enfim, Bruninha já falou muito super sobre isso aqui. Agora eu pergunto para as mulheres, vocês seriam felizes, seriam vocês, se vocês utilizassem todos os casacos que a sociedade impõe para vocês? De maneira alguma, né? Não tem como ser feliz. Mas é possível revisar os casacos. Foi isso que eu aprendi quando eu estava lá, prestes a vestir um novo casaco, com as cores do arco-íris, mas ele não cabia em cima daqueles casacos todos que eu usava. E alguns deles, inclusive, era completamente incompatível. Lembra do teatro, da mão? Então eu precisei olhar os meus casacos um a um e ver quais ainda fazia sentido utilizar. Alguns eu peguei e joguei direto no lixo. Outros eu peguei e levei para o conserto para fazer alguns ajustes. O nome disso é ajuda profissional, importantíssimo nesse processo. E eu também vesti novos casacos. E aqui eu confesso que eu caí na velha armadilha de você precisa usar esse casaco se quiser fazer parte desse novo mundo colorido que você está entrando. Ou seja, se você não estiver atento, não estiver presente, os casacos mudam, mas o desconforto continua e você continua sem saber quem você é. Né? Se tira casaco, bota casaco dessa época, eu decidi morrer várias vezes. Porque dói. Dói não se reconhecer. Dói não pertencer ao mundo antigo, não pertencer também a um mundo novo. Dói. Dói se reconstruir. Eu decidi morrer, mas antes, eu decidi ver como seria a vida com os meus casacos revisados. E aqui eu poderia trazer uma atualização sobre várias áreas da minha vida. Religião, amizades, trabalho. Mas eu escolhi duas para falar, porque dá uma atualizada na fofoca. Está faltando fofoca nessa história, né? Que é a família, que era o casaco que eu mais me preocupava nesse processo todo. E aí eu preciso dizer que está tudo certo, meus pais me amam do jeito que eu estou. Hoje a gente vive uma vida leve, a gente vive uma vida sem as expectativas antigas. A minha ex-mulher, mãe dos meus filhos, é a minha maior amiga, cadê? Onde eu mando um recado. A minha melhor amiga foi e é uma grande parceira nesse processo todo, sempre esteve ao meu lado. E juntos, a gente está formando 2 meninos que vão ser pessoas fantásticas na vida. Para eles, a gente tenta apresentar a menor quantidade possível de casacos pré-formatados. Você tem que ser assim. E o mais importante, a gente não rasga os casacos diferentes que eles trazem para a gente. E a outra área é o amor. Porque eu tenho certeza que vocês querem saber se eu fiquei com o cara. Não é não? Fofoqueiros. O que vocês acham? O que você acha, André? Claro que não. Claro que não. Eu não dei sorte no amor. Daquela vez, porque agora a vida me apresentou um amor lindão, que está valendo muito a pena.
e que veio lá de Fortaleza, chegou na madrugada só para assistir essa final, só para me ver no palco realizando um sonho antigo. Aliás, quem resiste à decisão de morrer tem essa mania, viu? De realizar, de resgatar sonhos antigos, que estavam lá debaixo dos casacos, de buscar a sua voz novamente, de buscar o seu lugar no mundo. Uma das tarefas do TBS, que eu e meus amigos participaram, era para a gente desenvolver uma palestra a partir de uma tese que dizia: o homem nasceu para se reinventar. E eu e meu grupo, a gente desenvolveu a ideia de que quando o homem verdadeiramente se reinventa, ele transborda no homem como um todo. É o sucesso individual que faz o sucesso coletivo. É aquela velha história de que a transformação no mundo que a gente quer, ela nasce dentro das transformações que a gente teve dentro da gente. E eu estou fazendo isso agora, vestindo um casaco que me ajudou muito nesse meu processo entre decidir morrer e decidir viver. O casaco do propósito. Palavra batida, mas que faz muito sentido nessa jornada. Porque eu não trouxe aqui a minha história, a minha voz, só para fazer uma fofoca, tirar uma resenha e expor as minhas vulnerabilidades. Eu quero que a minha voz encontre pessoas que estão desconfortáveis com o viver. Eu quero, antes que eles decidam morrer, como eu decidi. Eu quero convidar, no meu caso, esse processo foi por causa da sexualidade. Mas você pode ser uma carreira que você não aguenta mais, você pode ser um relacionamento tóxico que você não consegue sair, você pode ser um relacionamento que você perdeu e acha que não consegue viver sem. Já você pode ser uma falência financeira, inclusive eu estive por aí também. Eu não sei qual é a sua dor, mas eu só sei que tem casacos que a gente está usando nesse momento que talvez não nos sirvam mais. Eu te faço o convite para que você revise os seus casacos e saiba quais valem a pena continuar usando. Eu te faço esse convite porque eu sei o valor dessa jornada de autoconhecimento. Eu te faço esse convite porque foi o que eu fiz quando eu decidi morrer. E foi revisando os meus casacos que antes de morrer, eu decidi viver. E fazer e resistir à decisão de morrer é uma coisa que só quem vive o processo pode fazer. Mas a gente pode ajudar. E é por isso que eu fiz essa palestra. Porque eu acredito que essa palestra ela não é sobre sexualidade, ela não é sobre os casacos, ela não é sobre fofoca. Ela é um manifesto, um movimento que eu quero criar pela resistência à decisão de morrer. Dessa forma, não pela decisão de viver, que é muito amplo. É pela resistência de uma decisão que já nasceu dentro de você. Eu quero acabar com isso. Porque eu acredito que essa história sendo contada por uma pessoa que estava lá, perto de apertar o gatilho, ela tem peso para transformar decisões de outras pessoas. Eu acredito verdadeiramente nisso. E eu preciso acreditar, porque essa performance nesse palco vai ressuscitar aquelas velhas piadinhas, aquelas velhas historinhas nos grupos de WhatsApp. Agora de grupos novos, por exemplo, a minha amiga da escola, essa conversa ainda não teve lá no nosso grupo, da infância. Então eu preciso acreditar que algo maior vai nascer disso aqui, para valer a pena essa exposição. Eu preciso acreditar porque me disseram que eu estou desperdiçando esse espaço, desse palco maravilhoso que eu quis tanto. Porque me falaram que eu estou trazendo um assunto que é um grande tabu, que não é comercial, e que eu, no máximo, vou virar um palestrante só de setembro. Eu preciso acreditar, porque eu concordo com isso. Eu concordo que o suicídio é um grande tabu. E vocês percebem que eu nem usei essa palavra ainda, né? Porque eu sei que ela causa um desconfortozinho na audiência. E talvez a minha mensagem ela se perdesse no desconforto. Por isso que eu conto essa história de uma outra maneira. Porque é preciso falar. Porque o tabu, ele favorece o silêncio. E é no silêncio que as decisões acontecem. E essas decisões, gente, está acontecendo a todo instante, em todas as classes sociais, em todas as idades. Segundo a OMS, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. No Brasil, esse número gira em torno de 15 mil pessoas por ano. Então é preciso falar e a gente não pode esperar setembro para isso. A gente está em novembro, quando é que vai chegar setembro novamente? Quantas vidas vão morrer até lá? Então a gente precisa falar para que isso deixe de ser um tabu. E aí é aqui que eu digo que é preciso falar, então eu preciso ouvir. Porque partindo da minha experiência e dos relatos que chegam nas redes sociais, lá no meu perfil, essa é a grande barreira de quem decide falar sobre a sua dor. Porque a gente encontra uma escuta sempre recheada de julgamentos e de preconceitos que vem acompanhando alguns conselhos que beiram a crueldade. Mas eu não vou falar sobre isso. Eu ia falar aqui sobre o que não se dizer a uma pessoa que decidiu morrer. Que são esses conselhos toscos que beiram a crueldade. Mas eu não tenho tempo para isso, eu vou focar na escuta.
Porque o movimento que eu quero nascer, que nasce hoje, que eu quero criar com vocês, ele tem uma premissa básica, que a escuta é o primeiro passo na prevenção do suicídio. A escuta é o primeiro passo na resistência à decisão de morrer. E vocês sabem escutar. Eu não vou nem me delongar muito explicando, porque quando eu cheguei aqui e falei que eu tinha uma fofoca boa para contar, todo mundo ficou bem atento, com os ouvidinhos bem levantados, não foi? Então vocês sabem, é essa escuta, uma escuta com presença, com respeito, com honestidade, com atenção, que faz com que a pessoa que está contando a sua dor se sinta valorizada, como vocês me fizeram me sentir aqui, nesse palco. Muito obrigado por isso, inclusive. E para fechar, para finalizar, eu quero convidar vocês, é uma convocação, tá? Para o fofoqueiro que tem dentro de cada um de vocês. Eu sei que tem um fofoqueirazinho aí. Todos nós temos, né? E se a gente fizesse uma fofoca do bem? Uma fofoca assim, ó, vocês saem daqui falando bem muito sobre o que a gente conversou aqui, sobre a minha história, sobre os casacos, sobre o movimento da resistência à decisão de morrer, mas bem muito, mas falando mesmo, nos seus grupinhos de WhatsApp, na roda de cerveja, no cafezinho do trabalho, na conversa familiar. Porque assim a gente deixa de ser tabu um assunto tão importante. E diferente daquela fofoca, eu vou terminar, diferente daquela fofoca que ignora que tem uma vida sendo destruída por trás dela, essa nossa fofoca do bem, ela muda a decisão de morrer e ela salva vidas. Bora fazer essa fofoca? Bora fazer essa fofoca? Então pronto, senhores, o movimento acaba de nascer. Muito obrigado.